Cara, eu tava aqui pensando como a esquerda é suja, cara. Eu, assim que abri as redes sociais de manhã, eu já vi lá notícias sobre o Olavo de Carvalho, e aí que eu percebi o tanto que eles se esforçam para manter essa narrativa deles e o tanto que eles aproveitam tudo quanto é tragédia, uma coisa que as pessoas deveriam, no mínimo, respeitar, somente para impor a ideologia deles de uma forma que, se fosse ao contrário, seria fascismo, né? Mas pro lado deles não é. E eu fiquei realmente impressionado. Vou até colocar aqui, não sei se vai dar para ver tudo, se o computador também vai dar conta, né? Tem um monte de notícias referente ali, no caso da morte do professor Olavo de Carvalho. Eu, em si, na minha visão, igual a Globo colocou, morre o guru de direito Olavo de Carvalho. Na minha visão, eu acredito que, como uma grande maioria, quando surgiu ali crescente a onda Bolsonaro, né, que principalmente bombou ali em 2013, principalmente, né, e aí depois com a queda da Dilma, isso se tornou muito crescente, uma grande parte das pessoas começaram a conhecer esse cara chamado Olavo de Carvalho, que quem foi? Era, primeiro de tudo, antes, no começo de toda a história, ele foi da esquerda, e aí, a partir daí que ele começou a perceber como que a esquerda trabalha. Então, se tem alguém que pode dizer com autoridade na palavra o que é a esquerda, é o que realmente foi ali, né? A esquerda. E ele batia diariamente na esquerda e todas as canalistas, jogou no ar todas as canalistas possíveis ali, até passou a ser, de certa forma, meio que o tal do guru, nesse caso, até para o próprio presidente. Mas aí o pessoal veio aproveitando muito, o pessoal da mídia esquerdista, para querer detonar de novo o presidente e a direita com isso. E tem lá, o UOL. Olha a matéria. Que Deus, que Deus perdoe ele de todas as maldades, filha de Olavo após morte. Olha, isso é título de matéria, cara. Ok, a matéria em si, ela vem dizendo o que a filha teve ali de contato com o professor, lembrando que nem pai nem filho pensam igual, né? Isso a gente pode ver da nossa família mesmo, né? Ver no caso da família do presidente, algumas coisas com quais a gente já sabe. E no caso de Olavo e a filha dele, obviamente, não são a mesma pessoa, pensa diferente. Não quer dizer que a filha pensou disso, quer dizer que o cara está totalmente errado, olha só. E aí, uma matéria, ela tem lá o foco dizendo, não, já logo de cara, os dois não se falavam desde 2017. O cara, já dá para ver ali que alguma coisa aconteceu. Primeiro que quem vê o Olavo, né, já sabe que o cara era um bronco, né, um grosso, né, nessa forma suave de lidar. E se for ver, eu não posso falar muito, eu não sou muito diferente também. Isso as pessoas próximas que sabem, né? Olha o que o Metrópolis colocou. Metrópolis, que todo mundo já sabe, não é jornalismo, é sensacionalismo, você não consegue ver uma matéria de uma forma bem tranquila, né? Mas ali ele colocou: Olavo de Carvalho morreu ressentido com a família Bolsonaro. Não sei se vocês sabem, recentemente teve uma mini discussãozinha ali, né, entre eles, nada muito de realmente discussão em si. Ao que tudo indica, o Olavo de Carvalho queria colocar alguns indicados no governo, Bolsonaro não quis, e não quis colocar indicado de ninguém, na verdade. Ele diminuiu e enxugou o ministério e seguiu do jeito que ele mesmo quis, que era o plano de Bolsonaro, não o plano de Olavo de Carvalho, e foi quem é o presidente, é o Bolsonaro e não o Olavo. E aí rolou uma mini troca de farpas, nesse caso só do Olavo contra o Bolsonaro, e no máximo alguns seguidores do Bolsonaro que jogaram as farpas para o lado de lá. Inclusive, ele se incomodou, né, com um dos seguidores de Bolsonaro, Gustavo Gayer, sensacional, outro professor de inglês também, né, entendeu? Que fez um vídeo mostrando ali qual que era o defeito, né, nesse caso, referente ao lado Olavo contra Bolsonaro, e não do lado Bolsonaro contra Olavo. E aí aqui está aqui um pouquinho dizendo, meio que por cima, né? Ó, propaganda, mais propaganda, mais propaganda. Nossa, é muito complicado ver os textos desse pessoal, que é mil propagandas para que eles ganhem dinheiro em cima, até propaganda das próprias matérias, né? O que esperar de quem enterra a mãe para comprar bilhetes de loteria, né? Olha o título de matéria que lança um jornaleco desse chamado Metrópolis. Mas ok. O jornalzinho aqui chamado O Tempo. Esse aqui foi um pouco mais a fundo, né? Pegou pesado. Filha de Olavo de Carvalho
Filha afirma que Olavo de Carvalho morreu de... Obviamente que não vou ficar falando o nome dessa coisinha aqui, porque senão o YouTube vai lá e tira o vídeo do ar igual faz com todo mundo, né? Então, tá aqui dizendo, né, que embora rompida com o pai desde 2017, Heloísa afirmou que o pai foi mesmo vítima de nananã. Que ele se resistia a si e chegou a dizer que doença não existia. De certa forma, ele foi muito até mais radical do que o meu pensamento referente a isso, né? Eu acredito que realmente tem. Mas se depois de 2 anos só deu para atingir 10% da população, e desses 10% da população, 98% se curou, então eu acho que não é tão grave assim. Só isso que eu penso, mas eu realmente eu acredito que exista. E foi um pouco mais além disso, né? Só que ela criticou, né, aos que comemoraram a morte do pai. Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar atestado total de falta de humanidade. Deus está vendo e eu tá bem, afirmou. Provavelmente ele também, e o jornal O Tempo ali não está com um bom redator ali, né? Mas ok. E eles realmente pegaram pesado para jogar a culpa para cima disso, principalmente porque quem conhece, quem viu os vídeos, sabe que o cara não conseguia falar uma frase sem tossido, tanto que ele era fumante, né? Passava o dia inteiro com o charutão na mão e fazia os vídeos com o charutão na mão e, claro, com 74 anos, com aquela voz, já dá para ver que não é uma pessoa muito saudável, né? Mas calma que a gente já chega para falar dessa parte. Correio Brasiliense. No Correio Brasiliense já foi um pouquinho mais justo. Bolsonaro lamenta a morte de Olavo de Carvalho, um dos maiores do país. Porque, de certa forma, desde quando surgiu a onda Bolsonaro, Olavo de Carvalho ajudou bastante. E por mais que teve um atrito de um com o outro ali, eu acho que ele mais ajudou do que complicou. E com certeza, ainda no futuro, se a gente pegar os vídeos antigos, a gente vai sempre ver que tem muita coisa para aprender com ele, sim, e que foi mais útil, sim. Apesar que tem muita gente que pegou lá, Bolsonaro brigou com o Olavo brigou com o Bolsonaro, vamos largar tudo e vamos votar nulo. Sempre tem uns trouxa, né? E aqui ele colocou lá as mensagens de Bolsonaro, né? O presidente de ressalva, Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros, porque realmente ajudou. Quem começou a querer se libertar, começou a procurar mais sobre isso. Tanto que a gente vê que as pessoas, elas pararam de comentar sobre memes, pararam de comentar sobre as coisas para saber um pouquinho mais sobre política por durante o tempo. E depois disso, acabaram misturando as coisas, né? E a gente vê no grupo de humor, hoje em dia, o pessoal fazendo humor contra o PT e assim por aí vai. Mas seguiu a vida, né? Opa! Isto é, mentira. Historinha de terror para acovardar a população, disse Olavo sobre o nananã. Em várias oportunidades, o escritor e guru, de novo a palavra guru, do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, morto nessa segunda... A gente coloca morto, parece que foi morto por uma coisa, né? Negou a ciência, diminuiu a gravidade e da nananã 19, chegou a chamar nananã de nananã chinês, que de certa forma é, né? Surgiu onde? Na China? É chinês. Surgiu no Brasil, brasileiro. Ah, meu Deus do céu. É tão difícil isso, cara. E aí, o que na verdade a TF veio foi investigar se foi mesmo algo fabricado. E que até agora não chegaram em conclusão, né? Porque não deixa, né? Sabe como é que é? Olavo, que tinha 74 anos, estava internado após ter sido diagnosticado com nananã. Ele fazia parte do grupo de risco. Obviamente, ele fazia parte do grupo de risco, como eu falei, já já a gente chega lá. Mais uma. Essa é pesada, por quê? Porque do queridíssimo UOL, olha só quem está na foto, Reinaldo de Azevedo. Não, cara, de todos que eu vi hoje, esse realmente foi o pior. Olavo era caricatura. Nananã não é um guia moral, nem quando mata negacionista. Cara, de todas as pessoas que eu vejo que postam algum tipo de matéria e se dizem jornalista, eu não vi ninguém pior. Porque ele é um veneno escorrendo por cada teclada que ele dá no teclado. Ele realmente, eu nunca vi uma pessoa com tanta maldade na hora de escrever as coisas. Eu não digo realmente que alguém possa considerar isso como jornalismo, porque é muita maldade
para ser considerado jornalismo. Ele não faz a verdade, ele só faz a maldade. E ali o que está, se tiver que mentir, ele mente, se tiver que falar mal de morto, ele fala, se tiver que pisar na carne podre de alguém, ele pisa, porque realmente isso é a parte mais maldade que eu vi. E aí, né, tem aqui ali um tweet do Olavo, né, que realmente, como eu falei, ele pegava bem mais pesado. E nananã, matam o doida, nunca dê um a seu filho. Se houver algum problema, vem aqui que eu resolvo. E, de certa forma, a gente está vendo, né, que está sendo muito mais perigoso do que a própria doença, né? E aí, as redes sociais de Olavo Carvalho anunciaram sua morte no começo da madrugada. Segundo informação, o prosélito da extrema-direita, nossa, olha só, aqui direita nunca é direita, né? É extrema, né? Um bagulho agressivo, caramba. Que chegou a ser uma das pessoas mais influentes no governo Bolsonaro, morreu no fim da segunda, aos 74 anos, no hospital em Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. No dia 16, a administradora de sua conta Telegram desmarcou as aulas do seu curso de filosofia, colocando ali entre parênteses no vídeo porquê, afirmando o professor foi diagnosticado com nananã e já se recupera. O nananã não existe para dar aula prática de filosofia. Também não é um mestre de educação moral e cívica. Também, tampouco é braço vingador do Senhor, punindo aqueles que falam asneiras sobre minimizando seus riscos ou mesmo afirmando, como chegou a fazer Olavo, que a pandemia não existia e que estávamos todos imersos em uma grande farsa. E aí, aqui que ele começa, cara. Se você for pegar para dar uma lida nisso, cara, é veneno atrás de veneno, cara. Ele não morreu em razão das bobagens que disse. Olha isso, cara. Olha o que o cara fala. Tampouco pode se garantir que o negacionista de propaganda realmente recusou ou que se tomasse devidos cuidados, não sei. Ele havia assumido um lugar de debate público que já não conseguia exercer o papel essencial de intelectual que tinha ambição de ser. A independência. Era formulador de funcionário de uma causa. Na verdade, ele tentou, né, libertar as mentes das pessoas, como a gente vê. E aí, depois aqui, ele começa ainda só a pegar coisas ali do passado, ó, 2016, 2014, e aqui no final ele ainda coloca aqui referente à coisa que o Olavo pregou, que agora até a Organização Mundial está começando a aceitar, e ele está dizendo ali que é falso. Então, nesse caso ali, quem pode ser o tal do negacionista no caso, né? Mas ok. Vamos ao Metrópolis. Realmente, no dia 18/1, Olavo de Carvalho testou positivo e cancelou as aulas, né? Não foi dar as aulas, mesmo as aulas dele, no caso, a grande maior parte, sendo online, igual está escrito aqui. E o tal do maldoso lá queria que ele desse a aula online, mesmo com problema, né? Eu, no caso, com tosse essa semana, já ficou ruim de dar aula. Imagina nesse caso, se tiver uma pessoa que fumava pra caramba, cheia de problema de saúde, com uma doença dessa, né? Então, eu não sei, né? E aí, aqui, já estava dizendo aqui nesse caso, referente à saúde dele, que já estava comprometida, né? Porque em 2021, quem sabe, ele já teve problemas com isso. Aí, a partir daí, que eu gostaria de citar o fato, né? Primeiro, vamos lá. Olavo de Carvalho volta para os Estados Unidos depois de 3 meses internado. O cara ficou 3 meses internado, então quer dizer que não estava lá? Muito bem, né? E aí, aqui está explicando mais ou menos como é que foi, né? Primeiro, um dos problemas que ele teve grande foi devido ao coração. Opa! Devido ao coração, e aí depois e fala também referente a problemas renais. Só que o problema é que essas notícias, elas nunca passam nada completinho, né? Então a gente tem que ficar pegando picado. Jornalismo, né? É difícil, né? De insuficiência cardíaca e renal. Eu tenho bloqueador de anúncio, né? E pelo fato de ver as matérias. A última travando. Nesse caso, ele tinha sido entre os voos. E, na verdade, Vale foi internado nos Estados Unidos após uma crise respiratória. O grande problema dele já era problema respiratório. Vamos ver se esse aqui é mais leve. Há 2 meses internado, Olavo de Carvalho é transferido de hospital. Então, quer dizer, o caso ali é grave. E ali,
25 de janeiro de 2022, terça-feira. Ah, tá, isso é recente. Então, nesse caso, voltou a ser transferido, né, que ele já estava internado já faz um tempinho nesse caso, já tinha sido internado 2 semanas no início de agosto, e também não diz ainda, nesse caso, todos os problemas. Está aqui dizendo que ele estava se recuperando de um cateterismo, né, que sofreu ali em junho, e deixei aqui pelo menos mais uma última, né, ainda Metrópolis, né, Olavo de Carvalho tem alta de terceira internação. Make Brazil Great Again, isso seria uma boa. E aqui está dizendo que é a terceira internação hospitalar dele, e ele teve uma crise respiratória. Então, aqui dizendo, né, que ele se sentiu mal durante o voo, né? Você também deve ter que ficar pegando os negócios picados, né? E passou por um cateterismo. Da nova entrada do hospital, passou por uma insuficiência cardíaca e renal, além de infecção sistêmica. Eu vi em outra matéria, estava em infecção, Olavo é internado após infecção generalizada. Infecção generalizada é a mesma coisa que falar que a pessoa está com virose sem dizer qual que é o vírus. Cara, tem que explicar, né? Tem que ir um pouquinho mais a fundo, né? Aproveitar o momento que está ali para escrever e informar, e realmente informar. Isso, na preguiça, não é complicado, né? E não tem mais nada. Então, é uma pré-notícia. Resumindo, quem acompanhou um pouquinho mais o que era Olavo de Carvalho, realmente, ele bebia bastante, fumava bastante, passava muito nervoso e tinha realmente bastante problema nesse caso, respiratório, tinha bastante problema de coração, problemas renais. E aí a gente para pensar, né? Jogar a culpa em alguma coisinha que só falar e tocou um pouquinho para frente, eu acho meio complicado. Só que o problema é que agora a gente está vendo isso em algum tipo de reações, mas são problemas pré-existentes, né? Bom, mas não vou julgar, porque se eu dar aqui minha opinião, o vídeo sai do ar. Mas o que eu queria, na verdade, dizer para vocês é o seguinte, olha, há uma certa maldade nesse tipo de matéria, e eu acho que agora, para a gente, se a gente quer realmente ser informado de alguma coisa, tem igual, para saber realmente quais eram os problemas do Olavo de Carvalho, deu para ver ali que eu tive que olhar por em torno de pelo menos 5, 6 sites diferentes, várias matérias diferentes, para saber realmente quais eram os problemas de saúde dele, né? E a gente não consegue mais ter uma informação de verdade de um lado só, então a gente tem que verificar isso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que aproveitar esses momentinhos curtinhos que a gente tem, pesquisar um pouquinho mais sobre a verdade e libertar o máximo de pessoas o possível, pegar e jogar um resuminho, né? Porque as pessoas têm preguiça, né? Você começa a falar isso com alguém, a pessoa já começa a querer tirar conclusões e começa a jogar o que ela acha sem ter nenhum fundamento. Então, você pega todo o seu fundamento, todas as coisas que você já pesquisou e sabe que é verdade, e joga o máximo possível de uma vez para a pessoa. E, cara, realmente, se for ver, as pessoas são muito preguiçosas, não querem muito ser libertas, elas acham, no geral, que político é tudo igual, e pergunta, se você perguntar para ela por que você não se candidata, ela vai falar assim, eu não, porque lá a pessoa se corrompe, aí você pega e vira para a pessoa e fala assim, então quer dizer que se você virar político, você vai se corromper? Logicamente, a pessoa vai querer fugir da conversa, né? E vai falar assim, não, porque eu não vou me candidatar a cargo nenhum, porque o sistema está sujo. E é isso que ela está querendo dizer, que ela é uma pessoa suja. Então, quer dizer, é muito difícil da gente tentar mudar o país, sendo que as pessoas elas não estão se esforçando nada para isso, né? E fala assim, cansei de brigar por político, cansei de brigar por política, ou defender político, né? E, na verdade, não entendem que o que a gente está defendendo não é o político, e sim o país. A nossa liberdade é bem diferente, né? A gente agora, de certa forma, tem uma pessoa ali do qual a gente está vendo que está querendo mudar, né? Mas ali a gente percebe ao redor, até a imagem do Olavo lá embaixo, para a gente ver, né, que de todos os lados, né, até dos lados que eram para estar do lado dele, ele sofreu muito alfinetada. E o que a gente pode fazer? Vai ficar alfinetando também? Porque cada vez que a gente alfineta ali, a gente perde mais um guerreiro, né? Então, o que eu acho que é legal? A gente tentar dar um jeito de se unir, pegar ali a galerinha que está a favor e correr atrás e começar a unir de alguma forma. Agora, nesse ano, tem eleições, então quem puder se candidatar, ótimo, pelo menos para ter um volume ali de pessoas que vão levantar as bandeiras do nosso caso da direita. E interessante, nesse caso, pegar os partidos dos quais vão apoiar o presidente, né? Não pegar um DEM, por exemplo, né? Que vão sair do lado de lá, senão não adianta nada. E
e correr para separar. Não existe terceira via, então só tem um lado que a gente tem que fazer. E, cara, vamos para cima, vamos tentar defender a verdade o máximo que dá. E acho que é isso que ficou um pouco comprido demais até. Ok? Bye, bye.